Muito bem, gente. Então vamos começar agora nossa parte gramatical. E eu dividi da maneira que não é a maneira, digamos aí, convencional. Na verdade, quando a gente pensa na maneira convencional, pensa-se naquela parte introdutória que eu tenho uma preguiça, e é uma parte introdutória que não cai mais, sabe aquela bobagem de tongo, tritongo, hiato, dígrafo? Ainda tem gente por aí que dá isso aí. Mas como eu acho que o que é importante é a questão do uso, como que é o importante é você ter a ferramenta para você saber justificar algumas coisas, eu dividi da seguinte maneira. Essa primeira parte do material, vocês estão vendo que eu coloquei assim, morfologia, substantivo, adjetivo, advérbio, e logo em seguida tem assim, tema, concordância nominal. Por quê? Na verdade, quando você fala de substantivo, adjetivo e advérbio, você está falando de 3 classes de palavras. E quando você fala de concordância nominal, você já não está mais falando de morfologia, de classe gramatical, você está falando da estrutura sintática. Só que para você justificar os casos de concordância nominal, você tem que ter como pré-requisito os conceitos de substantivo, adjetivo e advérbio. Então, para que a gente então comece essa primeira parte, o primeiro conteúdo que nós vamos tratar é o conteúdo de substantivo, e eu sempre costumo dizer que a gente precisar de saber a gramática, ou ter de dominar a gramática para o nosso uso, é uma coisa muito melhor do que a gente precisar de saber a gramática para fazer prova. Por quê? Quando você está usando, ninguém vai te perguntar por que motivo que você usou aquela forma e não usou a outra. Você não vai ter que justificar para alguém, olha, eu estou falando dessa forma por causa desse motivo. Não. Você vai simplesmente usar. Você não tem que saber dar nome aos bois. Você tem que saber aproveitar o bovino. Então, a escola, né, como um todo, ou a organização escolar, ou a didática, se você for pensar bem, não na sua formação profissional de hoje, que você tem que ir no foco do que você vai precisar lidar no seu dia a dia, né, no seu trabalho. Mas se você pensa numa escola tradicional, de quando a criança entra na escola em diante, a escola é um amontoado de cultura inútil fora do comum. Porque, e o que eu fico revoltado é que ninguém reclama do resto, o povo reclama só do português. Eu fico vendo turmas que eu ainda tenho de pré-vestibular, que o cara fica lá decorando número de oxidação, tem que saber balancear a equação química por oxirredução. Para que serve isso? Qual que é a finalidade pragmática de uma bobagem? Isso é uma bobagem. Aí o cara tem que saber calcular a velocidade final de um corpo que está em movimento retilíneo uniformemente acelerado, de massa não sei quanto, considerando a aceleração da gravidade 9,8 metros por segundo. Eu sei porque eu apago o quadro, eu vejo isso escrito lá. E o povo acha isso lindo. Isso é de uma inutilidade total. O que você tem que saber de física? Se aquela distância que você tem que percorrer e aquele carro que vem de lá não vai te arrebentar no meio da rua. É prática a coisa. Então você tem que saber para que dividir um polinômio pelo método de Briot-Ruffini. Tem esse nome lá no quadro que eu apago também. Saber calcular a área da base de uma pirâmide. Ou saber em biologia qual é o tipo de respiração dos selenterados. Então, assim, é um amontoado de cultura inútil, que aí, como agora veio o Enem, e o povo está perdido, metendo o pau no Enem, porque diz que o Enem é uma porcaria, que não vale nada, que nivela por baixo. Não é que nivela por baixo. O Enem simplesmente faz uma cobrança de uma coisa que é útil. Você é formado em quê? Você não é formado, não. Você já terminou seu ensino médio. Você sabe que você estudou no ensino médio? Não. E uma moça nova. Você imagina eu que sou um ancião. É pior ainda. Então, você é formado em quê? Você é fonoaudióloga. Você ainda sabe algumas coisas de biologia. Mas fala a verdade. Quem é fonoaudiólogo precisa, de fato, de saber o que se ensina em biologia? Não. Então, o negócio é assim. A escola cria um ranço que matemática, física, química e biologia são matérias. História e geografia é assunto. E português nem isso. Só que tem uma diferença, gente. O cara que é